36. Livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. É a leitura que vamos fazer da palavra de Deus para estarmos iniciando esse tempo de meditar nas Escrituras Sagradas. Deus tem algo novo para fazer na sua vida. As irmãs do vídeo que eu pedi para gravar, elas já se manifestaram. Pastor, o vídeo era para o final do culto. Tá bom, no final nós solta, não precisa brigar. Livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36 em diante, a Bíblia Sagrada nos diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu, o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungi-me os pés com unguento. Por isso te digo que os muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começavam a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Diga assim comigo, igreja: minha fé vai me salvar, e eu vou andar em paz. Oremos a Deus. Bondoso Deus, eterno e soberano Pai, tua graça é sobre nós, tua bondade é sobre os nossos dias. Eu peço, papai, que o teu amor inunde a nossa vida nesta noite e que sejamos alcançados pela tua presença, pelo teu toque, pelo teu agir e pelo teu manifestar. Que as minhas palavras cheguem até os ouvidos, ao entendimento, mas que a tua palavra inunde o nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, esta palavra é uma palavra que fala sobre oportunidade, né? Uma palavra que fala sobre oportunidade. Eu fico imaginando naquela época a fama de Jesus, que passava em todos os lugares, e onde ele passava, milagres aconteciam. Onde ele passava, coisas extraordinárias eram realizadas. A fama de Jesus percorria todos os lugares, percorria as cidades circunvizinhas, percorria os lugares onde ele ia. A fama de Jesus era tão grande que até os fariseus, alguns que estavam adorando apenas no templo, eles convidavam Jesus para ir na casa deles. E se você olhar um pouquinho da história, os fariseus, e neste caso, este homem que convida Jesus, era alguém que tinha casa, era alguém que tinha mesa, era alguém que tinha cadeira, era alguém que tinha alimento, era alguém que tinha água. Era alguém que tinha bastante coisa, alguém que tinha condições. Este fariseu, então, convida Jesus para jantar, almoçar, ter uma refeição na casa dele. E eu fico imaginando o privilégio daquele homem de receber a Jesus em sua casa. Quem gostaria de receber Jesus em sua casa e diz amém? Já imaginou?
Jesus entrando na casa daquele homem e participando daquela refeição, aquele homem convidou a Jesus e Jesus aceitou o convite. Quando Jesus chega na casa daquele homem e senta-se à mesa para se alimentar, para participar, diz a palavra de Deus que a primeira coisa que o dono da casa, a primeira coisa que o fariseu fez foi observar. Repare bem, ele observou. Nos pés de Jesus, atrás da cadeira onde Jesus estava sentado, tinha uma mulher. E aquela mulher, ela se abaixou, se acrocou e se colocou com a sua cabeça perto dos pés de Jesus. Diz a palavra de Deus que o fariseu começou a observar. Começou a olhar aquela mulher e a pensar em sua mente: o que será que Jesus faria se soubesse que essa mulher que está aos pés dele é uma pecadora? O que será que Jesus faria se soubesse que essa mulher que não está na sua casa, não deve nem ter casa, que esta mulher que está aqui de intrusa na minha casa, que esta mulher que está aqui agora, entrou de penetra, podemos dizer assim, porque na casa do fariseu, pecadora não era bem vista, nem benquista, muito menos convidada. O que será que Jesus ia pensar, ia falar, se ele soubesse que essa mulher é uma pecadora? E aí nós vemos que Jesus Cristo, ele começa a observar. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus Cristo observa todos os seus passos, cuidado com eles. Quando a mesa estava servida, Jesus se alimentando e a mulher a chorar e com suas lágrimas derramando nos pés de Jesus e com os seus cabelos secando os pés de Jesus, Jesus Cristo faz uma pergunta ao dono da casa. Vamos analisar só um pouquinho as três figuras que eu mencionei: o fariseu, Jesus e a pecadora. Ok? Tudo bem até aí? Me siga lá. O fariseu, dono da casa, o fariseu com condições, o fariseu com posses, o fariseu com entendimento, o fariseu com conhecimento, o fariseu com todas as possibilidades para fazer. Jesus Cristo, o dono da prata, dono do ouro, a presença, a cura, o milagre, tudo que poderia ter de coisas maravilhosas. E quem é a terceira pessoa? A pecadora. A pecadora que não tinha nada a oferecer a não ser um unguento, que também era caro. Não me pergunto como é que ela conquistou. Já vi pregadores sonhando e devanando como é que ela conquistou aquele unguento. A Bíblia Sagrada não diz, só diz que ela estava com o unguento. Aí veio aquela pessoa, aquela mulher, e se torna a terceira pessoa naquela situação. Meus irmãos, cada um oferece o que tem. Cada um oferece aquilo que consegue. Cada um oferece aquilo que pode. E aí, quando Jesus Cristo começa a observar a cena, começa a observar a situação, ele começa a contar uma parábola, um texto, uma passagem. E ele diz no versículo 41, um certo credor tinha 2 devedores, e deveria-lhe 500 dinheiros, e o outro 50. E não tendo com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles amará mais? Irmãos, existem 2 coisas que eu gostaria de chamar a tua atenção nessa noite. Primeiro, para as tuas possibilidades. Segundo, para as possibilidades do Jesus que você serve. Eu não sei se nessa noite você é comparado ao fariseu ou se você é comparado à pecadora. Eu escutei uma pessoa muito importante para mim esses dias, falando que Deus permitiu que ela errasse para que ela não se entendesse perfeita. Veja a linha de raciocínio. Deus permitiu que eu errasse para que eu pudesse entender que eu não sou perfeita. E Deus muitas vezes promove isso mesmo. Deus muitas vezes coloca espinhos em nossa carne mesmo. Deus muitas vezes permite ocasiões mesmo, para que a gente entenda de que perfeito é só Ele. E aí quando ele olha para esta parábola, para esse texto, dizendo que um devia 100, o outro devia 50, e o credor perdoou os 2, aos olhos humanos é injusto, não é? Não é injusto. O dinheiro pode fazer diferença para você, para Deus não faz.
A tua saúde pode fazer diferença para você, para Deus não faz. A tua necessidade pode fazer diferença para você, para Deus não faz. Tem duas irmãs aqui, a irmã Nilce e a irmã Ivone. Talvez uma esteja triste, a outra esteja alegre. Para Deus é indiferente. Porque a hora que as duas adorarem, Deus tem o poder de alegrar as duas e completar as duas. A hora que dois clamam, Deus não atende diferente. Deus não enxerga o que nós devemos, o nosso pecado ou o que nós temos a oferecer, porque Ele tem poder para perdoar qualquer que seja o pecado. E aí, Jesus Cristo coloca nesse texto um ponderamento. E Ele faz aquele homem pensar. Ele faz os que estavam ali pensar. Ele fala assim, viu? Quem que eu vou perdoar mais? Quem que vai levar mais perdão hoje? Para os bons entendedores já entenderam, né? O fariseuzão sentado à mesa? Ou a mulher que estava jogada no chão? Quem que vai receber mais perdão? Quem estava fazendo mais para ser perdoada. Eu vim nessa noite dizer para você que quando Jesus Cristo fala ao fariseu ou a Simão, julgaste bem, Ele estava dizendo assim, até que enfim você observou, até que enfim você olhou. Sabe, irmãos, tem muita gente rica que entra na igreja, e quando eu digo rica, eu estou dizendo financeiramente, que teria condições de dar muito e não dá nada. Mas tem muita gente que chega na igreja e dá um monte. O que é um monte? A 10ª parte. Tem muita gente cheia de saúde que chega na igreja e não ora. E tem muita gente doente que chega e suplica. Tem muita gente doente que chega na igreja e também não ora. E tem muita gente são que chega e ora. Sabe o que eu estou tentando dizer para você nessa noite? Que todos nós estamos no mesmo barco, com adversidades diferentes, mas o Deus que atende é o mesmo. Só que Ele está observando, Ele está olhando. Quando Ele diz para Simão, quando Ele diz para o fariseu, quando Ele diz para a pecadora, quando Ele diz para todos que estavam ouvindo, julgaste bem, o que Ele estava dizendo? Até que enfim se observou. Até que enfim você olhou. Até que enfim teus olhos foram abertos. Veja o que diz o texto no versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão. Você já fez isso alguma vez? Falou olhando para um, dizendo para o outro? Jesus Cristo queria falar com Simão e com os outros, porque a mulher estava fazendo o que era certo. Ele olhou para ela e falou com os outros. Ele olhou para a mulher e falou para os outros. Disse a Simão, vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas essa pecadora, essa que está sendo questionada por você, essa que você não acha merecedora, esta que você está julgando em pensamento, essa que você está olhando como se ela não pudesse fazer, pois é, esta regou os meus pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Você tinha que me dar de comer, mas esta, desde quando entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça. Você tendo, você vendo a necessidade, você tendo, você podendo, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas a pecadora, mas aqui está aqui, ó, deitada no chão, mas aqui você julgou, mas aqui você questionou, mas aqui você em pensamento até me questionou sobre o meu poder e autoridade. Pois é, essa não tem cessado de me beijar os pés. Quando nós chegamos no versículo 47,
diz assim: por isso te digo, que os seus muitos pecados lhes são perdoados. Deixa eu perguntar para você, meu irmão. Tem alguém aqui, eu preciso de uma testemunha só, mas só um. O primeiro, eu preciso de um só, que sentiu a presença de Deus na hora do louvor. Levante sua mão aí. Eu quero pronto, já deu, acabou, já tem alguém, já se manifestou. Será que são pecador ou são fariseu? Interessa não. Jesus não está procurando fariseu, Jesus Cristo não está procurando pecador. Jesus Cristo está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas ele é pecador, o que tem? Jesus Cristo tem poder de perdoar pecados. Mas ele tem câncer, o que tem? Jesus Cristo tem poder de curar o câncer. Mas ele é feio, o que tem? Jesus Cristo enxerga o coração. Mas ele é bonito, o que tem? Mesmo jeito, Jesus Cristo enxerga o coração. Ah, mas ele não pode, como assim não pode? Eu vim nessa noite dizer para você de uma forma que todos possam entender. Quando Jesus Cristo se direciona à mulher, quando Jesus Cristo chega no versículo 48 e direciona à mulher, lembra que eu falei para você que quando ele fez a comparação do que os dois estavam fazendo, ele olhou para a mulher e falou com Pedro, com o fariseu lá, com o homem, com os outros? Agora ele diz à mulher. Eu não sei como é que você chegou nessa casa de oração hoje, se você chegou adorando, se você chegou vazio, se você chegou duvidando, se você chegou crendo, se você chegou com fé ou sem fé, mas uma coisa eu tenho a certeza: quem chegou aqui buscando ao Senhor Jesus Cristo, o encontrou. O encontrou. Eu não vim aqui conversar com a banda, eu não vim aqui conversar com você, eu não vim aqui conversar com ninguém, eu vim aqui falar com o meu Senhor e o meu Salvador, Jesus Cristo. Porque em qualquer lugar que você vá, as pessoas vão te olhar do pé à cabeça. Mas quando você chega perante o trono da graça do Senhor Jesus Cristo, Ele não olha para você, Ele olha para o seu coração. Tem gente que tem condição de oferecer tudo e não dá nada. Tem gente que não tem nada e oferece tudo. E aí a gente questiona: mas daí para quem não tem nada é fácil oferecer tudo? Claro que é. O que é muito para você é tudo para os outros. Muitas vezes nós nos colocamos aos pés do Senhor com tudo que temos e com tudo que somos. E quando Jesus faz a comparação entre os dois, ele estava dizendo assim: eu observei, eu olhei. Eu estava olhando a atitude deste homem, eu estava olhando a atitude dessa mulher, e o resultado dessas atitudes está neste texto do versículo 48. O resultado de ter oferecido água, o resultado de não ter oferecido água, o resultado de ter se humilhado, o resultado de não ter se humilhado, o resultado de ter adorado, o resultado de não ter adorado, o resultado de fazer a atitude de se colocar aos pés do Senhor, o resultado de não valorizar a entrada do Senhor, está no versículo 48. Os teus pecados te são perdoados. Sabe, irmãos, o que nós temos feito no meio da adversidade? Temos achado valor ou temos achado problema? Já viu o discurso do coach que fala sobre o copo de água cheio ou vazio? Como é que você está vendo o copo, cheio ou vazio? Meio cheio ou meio vazio? Alguém já deve ter ouvido isso. O copo, para você, o copo está cheio ou está vazio? Tem gente que não olha nem para o cheio nem para o vazio. Tem gente que dá valor para o copo, porque se tem copo, tem a possibilidade de encher. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa como você está, importa o que você está fazendo ao Senhor Jesus Cristo. Não importa como você se porta para o mundo lá fora. O importante é como você se posiciona na presença daquele que é o Messias.
na presença daquele que tem poder, na presença daquele que tem autoridade. Ontem aconteceu um fato aqui na frente da igreja, duas ocasiões. Eu estava no meu escritório e tinha uma reunião de pastor ali. De repente me chamaram no escritório e falaram: pastor, tem um cidadão que quer conversar com você lá fora. E eu desci, e o cidadão estava com a roupa toda queimada, nas costas da roupa queimada. E ele disse assim para mim: pastor, eu estou aqui porque minha casa pegou fogo de madrugada e eu chamei o bombeiro, só que o bombeiro não chega até lá em casa, e ele ficou uns 15 minutos me contando o problema. E eu coloquei no meu coração, não Deus, eu coloquei no meu coração: vou ajudar esse rapaz. Vou ajudar esse rapaz. Só que eu estava atrasado para a reunião que estava acontecendo aqui. Eu olhei para o rapaz e falei bem assim: joia, me passa teu endereço, amanhã cedo eu estou lá. Amanhã cedo eu chego lá, você arranja um lugar para dormir hoje, que amanhã cedo eu vou lá. Aí ele olhou para mim e falou assim: não, pastor, eu preciso de um dinheiro para comer hoje. Aí eu peguei assim, daí Deus tocou no meu coração. Essa hora foi Deus. Primeiro fui eu, daí nessa hora foi Deus. Deus tocou assim no meu coração: não é no teu tempo, é no tempo dele, não é no tempo de quem precisa, é no tempo de quem tem para ajudar. Aí veio na minha mente um texto que eu sempre falo, que Deus não trabalha na necessidade, porque se Deus trabalhasse na necessidade, não tinha miséria no mundo. Daí eu falei: rapaz, amanhã eu estou na tua casa e tudo que você precisar a gente arruma, mas hoje você vai ter que se virar. Ele virou as costas para mim e falou assim: pastor, e foi. É um vaga e foi. É um 100 e foi. Você acha que eu fiquei brabo? Eu olhei para ele e falei: não sabe o que perdeu. Não sabe o que perdeu. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, e grave muito isso no teu coração. Deus te sonda. Ele sabe o que você faz e o que você não faz. Aí eu peguei e falei: meu Deus do céu, né? O que esse rapaz agora me xingou? E foi me xingando. Até chegar na esquina aqui foi me xingando. Passou 5 minutos, se a gente ficar aqui na igreja, a gente está tendo 20 no dia. Passou 5 minutos, vem o outro. Pastor, posso dizer uma coisa para o senhor? Eu falei: pode. Senhor, não estou atrapalhando o senhor? Eu falei: não está. Vai que mais um para me xingar, né? Eu falei: não está. Então, pastor, eu vim aqui dizer para o senhor que estou lá em casa com a minha esposa, minha filha, estão passando fome, e eu queria saber se o senhor pode me ajudar. Eu falei: se posso sim. Nós temos assistência social aqui na igreja. Eu vou fazer o seguinte: amanhã, de manhã, eu ligo para eles e vamos arrumar uma cesta para você. E daí no sábado que o mercado abrir, você vem aqui e faz uma compra. Ele olhou para mim e falou assim: é sério, pastor, que o senhor vai dar uma cesta para mim amanhã? E que no sábado eu vou poder fazer uma compra. Como é que funciona essa compra? Eu falei: é um mercado, você vem aqui, escolhe o que você precisa, pega um cheque aí, um denário e tal, tudo de graça. Ele falou: pastor, o senhor vai fazer isso por mim? Eu falei: vou. Ele se ajoelhou, encheu o olho de lágrimas e falou assim: pastor, eu te agradeço de todo o meu coração. Aí eu peguei e falei: espera um pouco, espera um pouco. Coloquei a mão no bolso, tinha 100zão, rapaz. Vai lá jantar. Amanhã você vem buscar cesta. Meu irmão, o que você tem oferecido para o próximo não é visto só pelo próximo, é visto por Deus. E quando Deus enxerga, eu tenho poder não, mas eu tenho o privilégio de ter acesso a fornecer uma ajuda. Deus tem acesso e privilégio para mudar a história de tua vida. Eu posso chegar para a pessoa e falar: eu te dou uma cesta básica. Deus pode chegar e mudar a história daquela pessoa, e no meio da adversidade que ela está passando, se agir com sabedoria, ganhar o favor de Deus. Eu vim nessa noite perguntar para você: no meio da adversidade, você sabe fazer a escolha certa? Ou você se desespera, você chora, você arranca os cabelos, você xinga? No meio da tempestade, você sabe se postar, se colocar de uma forma correta?
Porque tem muita gente que está em casa e não recebe bem quem chega como visita. E tem muita gente que não tem casa, que amaria receber uma visita. Tem muita gente que tem problema e no meio da adversidade, se a solução chega, sabe como agir. Mas tem muita gente que, quando está no meio de uma tempestade e vem a solução, a pessoa não sabe como agir. Eu tenho um amigo chamado Pedro, e não é o Pedro da Bíblia, é aquele Pedro ali. O Pedro tinha um rapaz que, quando eu estava lá ajudando o Pedro a montar motor, né, Pedro? Não, o Pedro estava me ajudando. Eu era o montador, ele só me ajudava. Quando eu estava lá montando o motor, como é que é o nome daquela peça que o senhor deu para o carrinho do rapaz? O nome da peça que o senhor deu para o carrinho do rapaz que ele carregava lá? Eixo. O rapaz chegou com o carrinho lá muito difícil de controlar lá, e o Pedrão, muito bom no coração, o rapaz chegou pedindo uns trocados, e o Pedro viu a dificuldade do eixo, do carrinho dele. O Pedro foi e mandou fazer o eixo, não era nem um eixo, era o eixo. O eixo que o Pedro mandou fazer para o carrinho dele custava mais que o carrinho inteiro. Mas o Pedro é bom no coração, fez um eixo, mandou até no torneiro mecânico, fazer um eixo. Colocou o eixo no carrinho do rapaz, o rapaz vendeu o eixo e o carrinho. Sacanagem, né, Pedro? E eu continuei trabalhando lá, e o Pedro me contando a história do cara que tinha vendido o eixo e o carrinho. No outro dia o cara chegou, com outro carrinho já, né, Pedro? E eu pensei, pronto, agora o Pedro só tira dos cachorros e joga nele. O Pedro nem para perguntar do eixo prestou. O rapaz chegou para o Pedro e falou assim: Pedro, será que o senhor não pode me ajudar aí com um dinheiro, aí, umas moedinhas, uma coisinha aí? Pois o Pedro foi lá, entrou na caminhonete dele, pegou mais umas moedinhas, entregou na mão do rapaz e falou: Deus te abençoe. Essa história diz mais sobre o Pedro do que sobre o rapaz que vendeu o eixo. Essa história diz mais sobre o Deus que o Pedro serve do que o rapaz que vendeu o eixo. O rapaz que vendeu o eixo continua na rua, arrastando o carrinho, tudo torto, arrastando mesmo porque o eixo é ruim, e o Pedro continua prosperando debaixo da bondade que ele pratica dia após dia. Deus sonda as tuas atitudes, e as tuas atitudes emanam do teu coração. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, nós ouvimos da parte de Deus: os teus pecados estão perdoados. E aí eu concluo essa mensagem no versículo 49, que diz: e os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Eu contei da história da Bíblia para vocês, eu contei de duas histórias minhas pessoais, e eu contei a história do Pedro. Você ouviu 4 histórias hoje. 4. Você ouviu 4 histórias hoje. E em alguma delas você julgou. Ou o que eu fiz de errado, ou o que o Pedro fez de errado, ou o que nós faríamos ou não faríamos, ou como nós nos portaríamos. Mas o que eu vim nessa noite dizer para vocês está no versículo 50. E disse a mulher: a tua fé te salvou. Você tem fé para ser salvo, ou você só tem fé para conquistar as coisinhas da terra? Você tem fé para pegar os seus cabelos e enxugar os pés do Senhor, depois de ter chorado com suas lágrimas, depois de ter gastado óleo caro aos pés do Senhor? Ou a tua fé só vai até o campo do questionamento, da dúvida, do fracasso e daquilo que você acha certo, daquilo que você acha correto? Tudo é de onde você olha. E a tua fé é limitada pelo que você vê. Eu não limito a minha fé, porque o que eu enxergo é um Senhor Jesus Cristo, que tem poder para me salvar e dizer para mim: vai-te em paz. Feche seus olhos
e busque a paz.